Senhor andar.
Nosso cordial boa noite a todos que nos acompanham neste momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Concórdia de Primavera do Leste, o nosso momento semanal de refletir na Palavra do Senhor. Hoje nós queremos meditar no texto de Filipenses, capítulo 2, versículos 1 a 18. Filipenses, capítulo 2, versículos 1 a 18, onde encontramos assim registrado: Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então, peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês, pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu, entregando a elas a mensagem da vida, e se agirem assim, eu terei motivo de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo, pois isto mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis. Talvez o meu sangue, isto é, a minha vida, seja apresentado como uma oferta junto com o sacrifício que vocês, por meio de sua fé, oferecem a Deus. Se isso acontecer, ficarei contente e me alegrarei com todos vocês. Do mesmo modo, vocês também devem ficar contentes e se alegrar comigo. Esse é o texto de hoje, Filipenses capítulo 2, versículos 1 a 18. Aqui nós temos dois temas importantes que eu gostaria de conversar com vocês. O primeiro tema, presente na primeira parte deste texto bíblico, falando sobre a humildade e a grandeza de Cristo. Texto muito conhecido, Filipenses 2, a partir do versículo 5 ao versículo 11, que nós já refletimos num outro momento devocional. Ele fala ali sobre Cristo ser humilde, deixando a sua natureza divina e se encarnando como ser humano para carregar os nossos pecados. Esta humildade de Cristo, ela deve estar a nos impulsionar para nós, como filhos de Deus, também sermos humildes. Isto é, não considerarmos-nos superiores a nenhuma outra pessoa. Afinal, todos os homens são pecadores.
todos os homens carecem e necessitam da glória e da majestade de Deus. Todos os seres humanos precisam de Deus agindo em sua vida para lhes dar perdão. Porque nós, como seres humanos, somos pobres e miseráveis pecadores e merecemos a condenação de Deus. Por isso, nós temos que agir com humildade frente às outras pessoas. Assim como Cristo foi humilde, carregou os nossos pecados, morreu na cruz para nos perdoar, todas as outras pessoas carecem de ouvirem a mensagem da palavra de Deus. Todas as pessoas que nos cercam merecem ou precisam ouvir a mensagem da salvação. E nós que temos esta mensagem, nós que confiamos no amor de Cristo Jesus, devemos trabalhar para que a obra de Deus seja feita em nosso meio. É muito interessante que o apóstolo Paulo coloca o seguinte, a partir do versículo 13 ele diz: não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. E depois, no versículo 14, ele diz: façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Fazer as coisas sem queixas nem murmuração. Não fazer nada por interesse pessoal ou buscando elogios no reino de Deus. Isso é extremamente importante quando nós lembramos que nós somos salvos por Deus, não pelas nossas obras. Nós somos salvos unicamente pelo que Cristo fez por nós, ao morrer na cruz para nos perdoar. E isto é maravilhoso, isto é confortador, isto é realmente motivador para que nós anunciemos a obra de Cristo, não a obra de homens. Anunciarmos que Cristo foi humilde, se sacrificando por nós, tornando-se ser humano para carregar os teus e os meus pecados. Na sua humildade, Cristo foi até a cruz do Calvário para nos salvar. E isto é extremamente importante quando nós vivemos num contexto egoísta do ser humano. O ser humano achando que ele é o melhor de tudo. E nós reconhecemos através da palavra de Deus que nós precisamos do perdão. Precisamos da ação de Deus em nossa vida. E então a segunda parte que eu quero ressaltar do texto bíblico de hoje nos fala ali a partir do versículo, depois do versículo 14, depois que ele fala que nós não devemos fazer nada por murmuração, nada com queixa, e então diz: sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu, entregando a elas a mensagem da vida. Brilhar como as estrelas no céu. Nós só observamos o brilho das estrelas quando está escuro, quando elas então se sobressaem e então mostram toda a sua luz para que todas as pessoas possam enxergar o brilho das estrelas. E quando o apóstolo Paulo nos conclama a sermos como as estrelas no céu, a brilharmos como as estrelas no céu, ele quer mostrar que a nossa vida cristã, ela tem que se sobressair neste mundo egoísta e pecador. Nós vamos passar por problemas. Situações difíceis vão surgir em nossa vida. Muitas pessoas serão tentadas a maldizer a Deus. Muitas pessoas serão tentadas a querer este Deus longe da sua vida,
pois acham que Deus está punindo elas. Mas nós, como as estrelas que brilham no céu, nós devemos mostrar o amor de Deus. Nós devemos apontar para o Cristo que se crucificou para o nosso perdão, para aquele que deu a sua vida para nos livrar do pior, da condenação eterna. Cristo, ao morrer na cruz, nos liberta de todo o peso do pecado. Ainda continuamos neste mundo, ainda vivemos aqui, mas vivemos perdoados, vivemos salvos, queremos sim fazer as obras de Deus, queremos sim cumprir os mandamentos de Deus, mas não para nos salvar, mas porque nós somos salvos, porque nós já fomos alcançados pelo amor perdoador de Deus, que nos motiva, nos impulsiona a querer viver apegado a Deus. A minha fé, Senhor, eu ponho em teu grande amor. Assim vive o cristão, a querer iluminar outras pessoas com o amor de Deus, a querer brilhar com a luz que Deus colocou no seu coração. Afinal, como diz o apóstolo Pedro, nós somos raça eleita, povo de Deus, sacerdotes do Deus verdadeiro. E nós estamos aqui neste mundo para proclamar as obras maravilhosas de Deus, que nos tirou da escuridão e nos trouxe para a salvação, a estarmos iluminados pelo amor de Deus. Por isso, queridos de Cristo Jesus, que a nossa luz da salvação possa brilhar em meio a este mundo de escuridão, de trevas, de pecado e de egoísmo. E a nossa luz da salvação, ela é Cristo Jesus, o nosso Salvador, aquele que morreu para nos perdoar, aquele que foi humilde e sofreu a morte de cruz, para nos dar a salvação. E então, ressuscitado, ele mostrou toda a exaltação do Deus verdadeiro, e assim o seu nome é grandioso, e todo joelho irá se dobrar perante o nome de Cristo. E nós, como estrelas de Deus, podemos brilhar esta luz para que outras pessoas possam também serem iluminadas pela mensagem salvadora de Deus, que este mundo tanto carece, do amor e da graça de Deus. Que Deus continue a nos usar hoje e sempre para brilharmos, para que outras pessoas também conheçam a mensagem de salvação de Jesus. Amém. Muito bem, queridos de Cristo Jesus, nós queremos falar com o nosso Deus em oração. E na nossa oração de hoje nós queremos incluir a família da Sônia Valeriano. A mãe da Sônia, ela sofreu um infarte. Sônia está no Paraná com ela, acompanhando a sua mãe, que precisa de uma cirurgia cardíaca. Então queremos orar por toda a família da Sônia. Também queremos orar pelo Ryan Biderman Belay, está com suspeita do Covid-19. Oramos por toda a sua família, também pedindo que Deus esteja a abençoá-los e fortalecê-los. E também queremos nos unir ao Pedro Henrique Bampi de Almeida e orarmos pela sua avó, a Dona Zaira, que está ali sofrendo problemas por causa do mal de Alzheimer. Então queremos orar pela Dona Zaira, também por toda a família do Pedro Henrique, pedindo que Deus esteja a confortá-los e abençoá-los. Vamos falar com o nosso Deus em oração. Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, nós te agradecemos todas as bênçãos que tu derramaste sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque tu nos tocaste com o teu santo evangelho. Tu nos chamaste para sermos teus filhos, a confiarmos em Jesus como nosso Salvador. E assim, confiantes em Cristo, a nossa luz pode brilhar. E brilhar em meio ao mundo de trevas e de escuridão cercado pelo pecado. E assim anunciarmos a salvação única e exclusivamente em Cristo Jesus. Continue, Senhor, abençoando a todos que possam serem tuas testemunhas a anunciarem a tua mensagem de perdão, vida e salvação. Querido Deus, esteja com todos que passam por dificuldades, sejam materiais ou espirituais.
Envia teu Espírito Santo a consolar estes corações abatidos e aflitos. Esteja, Senhor, com a dona Zaira, que sofre do mal de Alzheimer. Querido Deus, esteja a abençoar e fortalecê-la, para que possa também encontrar conforto e consolo em Ti. Assim também pedimos pelo Pedro Henrique, o seu neto e todos os seus demais familiares, que estejam abençoados e consolados no Teu amor e na Tua graça. Também, Senhor, queremos interceder pelo Rayan, que está com suspeita do Covid-19. Esteja, Senhor, abençoando e fortalecendo este Teu filho. Também, Senhor, esteja com todos aqueles que estão em suspeita ou com este vírus, ou recuperando-se deste vírus, para que possam também estarem protegidos e abençoados pela Tua mão, pela Tua presença. Querido Deus, também queremos orar pela Sônia e a sua família. A mãe da Sônia, Senhor, sofreu um infarto. Pedimos que a Tua mão esteja sobre esta senhora, abençoando-a, protegendo-a, também acompanhando agora neste processo da necessidade da cirurgia cardíaca. Senhor, esteja com eles, a abençoá-los e fortalecê-los no Teu amor e na Tua graça. Querido Deus, pedimos pela Tua bênção sobre todos estes e, sobretudo, Senhor, pedimos que a Tua vontade seja feita na vida de cada um deles. Tudo isto, Senhor, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito bem, queridos de Cristo Jesus, assim estamos nos encaminhando para o final deste momento devocional. Nossa programação nesta próxima semana, ela será postada no YouTube, na minha página, Julian Carlos Ditchell, e depois de postada no YouTube, nós estaremos encaminhando tanto o vídeo do culto como o vídeo do devocional da semana que vem nesta página do Facebook. Estarei em viagem, visitando a minha família, e então nós já gravamos tanto o culto como o devocional da próxima semana e estaremos então compartilhando no sábado, às 19 horas, o culto e na quarta-feira o momento devocional, também às 19 horas. Que Deus esteja a abençoar a todos. Nós vamos concluir este momento devocional ouvindo a música Oração da Noite.